Vamos aqui pro próximo, Felipão, porque eu não sei por onde a gente começa, mas vamos falar de Zé Rafael, né? Já que tá falando desse negócio de Santos, Palmeiras, saiu uma notícia hoje lá no blog do PVC no UOL, que o Zé Rafael, o trem, que eu nem sabia que esse era o apelido, entrou na mira do Santos e de mais alguns clubes. Vamos aqui à matéria. Zé Rafael está na mira do Santos e pode sair do Palmeiras, diz PVC. Zé Rafael está na mira do Santos e de outros clubes do futebol brasileiro e pode deixar o Palmeiras, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no de primeira, não foi no blog dele. O Zé Rafael tem o interesse do Santos, em Minas Gerais existe também o interesse de Atlético e Cruzeiro, mas nenhum deles fez proposta pelo Zé Rafael até agora, estão na fase de estudos. Segundo o PVC, o Bahia é outro destino possível do Zé, que brilhou antes com o clube antes de ser contratado pelo Palmeiras. Ontem eu vi uma história que não se confirma que poderia haver uma troca para o Zé voltar ao Bahia. O time tem interesse, mas não vai aceitar nenhum tipo de negócio. Não vai dar jogador em troca pelo Zé Rafael e está estudando se ele é indispensável para o ano que vem. Mas o Bahia olha com interesse para o retorno do Zé, que do Bahia veio para o Palmeiras e pode voltar. E aqui diz que o Palmeiras não vai dificultar a saída do Zé, o que para mim é muito estranho. Eu quero entrar, a gente vai até para pegar uma matéria aqui que diz um pouco da situação física do Zé, e aí eu quero ouvir o Felipe, que por ser palmeirense acompanha o Zé aí dia e noite, todos os jogos que ele entra. Eu acho que é um relato importante pra gente tentar entender se seria um reforço bom em Santos, Atlético, Cruzeiro ou mesmo no Bahia. O PVC acrescentou que do lado do Palmeiras não há interesse em travar uma possível negociação. O Zé não é um jogador inegociável, mas o Palmeiras não tem lista de dispensa. O Palmeiras não está dispensando ninguém. O que o Palmeiras está fazendo é observar o mercado, entender o momento e o desejo de cada jogador. Se chegar uma proposta pelo Zé que o Palmeiras julgue boa, e se o Zé quiser ir, o Palmeiras não vai dificultar. Aqui tem a matéria, Felipe, que é de 2 meses atrás, né, de outubro, falando: o Zé Rafael revela problema crônico na coluna que o atrapalhou seu rendimento nesse ano de 2024. E aí, assim, leia-se crônico, pra quem não sabe o que isso significa, que é algo incurável, tá? É algo que você melhora a dor ali e tal, mas é algo que vai sempre voltar. Ele não tem muito o que fazer. Então, um problema desse pode dificultar fortemente a carreira daqui pra frente do Zé Rafael. Ele falou aqui, ó, pra mim, apesar de ser ruim ficar fora, foi um período positivo, pois não estava desempenhando o meu melhor, pude me preparar bem e tratar um problema crônico na coluna. Ele mesmo admite ser crônico. Esse tempo foi útil para que eu pudesse me preparar, fortalecer, aprimorar a parte física, tirar a dor. Mas mesmo depois de ele ter falado isso, ele não voltou mais a jogar, né, Felipe? Não. E aí, assim... Não voltou. E aí, o que você diria, assim? Você acha que o Zé Rafael é um jogador que ainda tem condições, mesmo com esse problema crônico, pelas apresentações que ele teve em 2024, de jogar em altíssimo rendimento como ele jogou no Palmeiras? Ou você acha que quem comprar pode correr o risco, inclusive, de o cara, sei lá, apresentar uma proposta ali, fazer os exames e de sequer passar nos exames? Cara, eu acho um risco. Eu acho um risco porque você olhar o número de jogos que ele teve, sobretudo na temporada 22 e 23, passou dos 60, né? Em 2022 ele jogou 63 jogos. Em 2023, que pra mim ele foi o principal jogador do Palmeiras nesse ano. O Palmeiras ganhou o Paulista e ganhou o Brasileiro também, ano passado. Ele foi o principal jogador do time, jogando numa função como primeiro volante. Em 2022 ele jogava junto com o Danilo, formou uma das maiores duplas de volantes que o Palmeiras teve aí nos últimos anos. Uma das mais vencedoras também, se encaixaram perfeitamente ali, o Danilo como um 5 e ele como um 8. E 2023... sem o Danilo e sem a reposição, ele jogou como primeiro volante, jogou muito, foi o jogador mais regular do Palmeiras na temporada passada, e na temporada atual ele jogou 37 jogos, cara. Metade. Ele jogou metade, ficou fora muito tempo. Eu gravei um vídeo no começo do ano empolgadíssimo com a contratação do Aníbal Moreno, que foi talvez o melhor jogador do Palmeiras em 2024, o mais regular talvez. Deu uma caída de rendimento nessa reta final, mas justamente pelo fato de ter jogado sobrecarregado no meio de campo do Palmeiras, né? Jogado sem o Zé Rafael. No começo do ano, no vídeo que eu gravei, eu falava que Zé Rafael e Aníbal Moreno era o casamento perfeito pro Palmeiras ter uma das melhores duplas de volantes do país. E não aconteceu justamente por esse problema crônico que o Zé apresentou durante toda a temporada na coluna, como ele mesmo disse aí. E por conta disso ele virou um jogador negociável dentro do Palmeiras. Mas Felipe, assim, me explica uma coisa.
Tipo Tem assim, informações de que ele pode ir pro Cruzeiro também, o Zé, Bahia. O Zé Rafael, de 2023, 22 e tal, qual que é a diferença no campo pro Zé Rafael de 24? O que, que ele perdeu? O que, que a lesão fez com que ele perdesse no campo? Força. Assim, força. As Força. divididas que ele ganhava. Ele era um jogador. Ele tinha um problema quando ele jogava na meia, quando ele chegou no Palmeiras, que ele segurava muito a bola. E aí o Luxemburgo coloca ele na Florida Cup em 2020 no meio de campo como segundo volante ali. Ele joga um pouco, depois ele volta pra meia. E aí o Abel chega, vê que o Luxo já tinha testado ele nessa função e coloca ele como volante, aí ele deslancha. E o grande diferencial dele passou a ser soltar a bola rápido e principalmente ganhar a segunda bola, né, cara? Que é o que eu falo sempre, cara. Futebol se ganha no meio de campo. E essa segunda bola, aquela bola viva que fica espirrando, que ninguém domina, o Zé limpava todas, velho. Limpava todas na força. Você chegou aí comigo num jogo do Palmeiras em 2022, que foi o ano que o Palmeiras liderou de ponta a ponta o Brasileirão. Acho que a gente foi a convite do Kawhi, se eu não me engano. Palmeiras e Curitiba. Ver um Palmeiras e Coxa no Allianz, 4x0. Pelo Curitiba, treinado pelo... Que veio aqui, o... Gordiola. Guto Ferreira. É. Então, a gente foi nesse jogo, você viu... Cara, ele jogou muito naquele dia. É um cara que, cara... Eu vi ele ano passado na Vila, cara. Eu fui na Vila no primeiro turno do Brasileirão, 0x0, Santos e Palmeiras. Um jogo que o David Washington quase fez o gol. E ele, ele foi o melhor jogador do Palmeiras em campo, cara. Ele é um trator no meio de campo. E ele perdeu, cara. Ele perdeu essa característica justamente por conta da lesão. Também teve lesão na coxa, teve problema no posterior de coxa. Ou seja, 2024 foi um ano horrível pro Zé Rafael, fisicamente falando. E é um cara que depende muito do físico, né? É. Então é algo que o Palmeiras sofreu muito na temporada. O Richard Rios não é nem sombra do jogador que é o Zé Rafael, que foi o Zé Rafael. É outra característica também. O Rios é mais um cara de drible, de condução de bola. Não é um cara tão físico para disputa corpo a corpo. Então fez muita falta pro Palmeiras e acho que, assim, é um cara que tem mercado no Brasil, tem nome, tem título, tem experiência. Mas a ver se ele tem físico, né? A ver se ele vai se recuperar minimamente para conseguir jogar em alto nível de novo. E aí, Felipe, algo que ele não conseguiu esse ano, cara. E aí, assim, quem for contratar precisa fazer um exame médico, assim, fortíssimo no cara para entender os limites do cara. Vamos lembrar, Felipe, eu recebi uma informação que alguém soltou isso, não é uma informação minha, mas eu lembro de quem me falou, mas eu não lembro se isso se tornou público ou não, eu acho que se tornou, que foi a respeito do Juliano no Santos esse ano. O Juliano, ele fez um bom ano, mas ele foi reprovado, ele teria sido reprovado pelo departamento médico e o Galo e o Carille bancaram ele. Entendeu? E assim, então o Santos tem esse histórico de bancar jogadores que não estão na sua plenitude física. Vamos lembrar o caso do Goulart, que era um ex-jogador quando veio da China pro Santos. Um ex-jogador, fisicamente, tanto que assim, ele foi pro Bahia, dali ele aposentou. Não, e no Palmeiras ele sai... A mobilidade dele no Santos era um negócio assim de ex-jogador. Falou que não tem a menor condição desse cara jogar futebol mais. O Palmeiras ele jogou 7 jogos. No Palmeiras ele jogou 7 jogos em 2019, empolgou. Porra, vi ele no estádio, falei, nossa, cara, que baita contratação. Ricardo Goulart, muito bom jogador. Ele realmente tinha um refino com a bola no pé, tinha categoria, domínio, velocidade. O cara jogou 7 jogos, no 8º ele estourou a coxa, o Palmeiras devolveu pra China. É isso. E aí acho que o Santos que trouxe depois, ele foi pro Bahia e acabou. Acabou, exatamente. Então assim, tem que ficar muito atento em quem for buscar, entender se o cara tem condições ou não. Eu acho muito pouco provável que o Palmeiras facilite a saída de um jogador desse tamanho se o cara tiver condição de jogar. Porque o Palmeiras não é trouxa, cara. O Palmeiras não vai reforçar um rival. E não tô falando só o Santos, mas o Cruzeiro é rival, o Galo é rival. Né, do Cruzeiro não de Libertadores, mas nem o Galo esse ano. Aliás, nenhum desses rivais são de Libertadores, só o Bahia. Mas ainda assim, de Campeonato Brasileiro, né? Bahia que tá interessado no Zé. Então, eu acho pouco provável o Palmeiras liberar o Zé e ver o Zé ter certeza que o Zé vai destruir num outro time, sabe? Eu ter não só certeza, mas ficar pulguinha atrás dele, falar, caralho, será que a gente vai dispensar esse cara, vai deitar? Eu acho que pro Palmeiras dispensar assim facilmente
é porque o Palmeiras, com todo o seu departamento físico, fisiológico, que é de ponta no Brasil, meio que já viu que não tem mais jeito. E aí me preocupa, Felipe. E aí é uma questão que também envolve o Dudu. Perguntaram aqui o Felipe Cruz. A recuperação que o procedimento que o Dudu passou foi uma lesão muito séria. E assim, ele teve 6 meses depois que ele voltou. E os jogos que ele teve, ele jogou 19 jogos, se eu não me engano, depois da lesão, 4 como titular. E assim, eu falei durante o Quatro Grandes várias vezes que você vendo no campo, vendo a mobilidade, o Dudu já não tem mais aquela velocidade que ele tinha antes, não tem aqueles movimentos que ele tinha antes. É a mesma coisa do Zé Rafael, é a mesma coisa do Marcos Rocha, que vai só até o meio de campo, que não passa dali mais. O tempo no futebol de alto nível que a gente vive hoje é cruel, cara. É cruel com alguns jogadores. E aí fica a dúvida, né? Se ele vai ter mercado. Eu imagino que tenha mercado. Acho que o Bahia é um time pode ser interessante. E não é à toa também que o Palmeiras quer o Hércules, né? Do Fortaleza, sim, que é um tanque, que é um jogador que tem características muito parecidas com a do Zé Rafael. Cara que preenche meio campo, que tem chute de fora da área e que tem pulmão, que tem saúde, que não se lesiona. Não é à toa que o Palmeiras está colocando, meio que entre aspas, aí, o Zé no mercado, justamente já observando um substituto aqui mesmo no Brasil, que é o Hércules. Acho que seria uma baita contratação pro Palmeiras também. Pois é. Inclusive, tem informação do Felipe Facincani que eu vi hoje, falando que o Palmeiras poderia envolver o Zé Rafael, o Rony e mais um outro jogador numa negociação pelo Matheus Pereira do Cruzeiro. Eu acho muito... Acho difícil o Cruzeiro abrir mão do seu principal jogador em troca de Zé Rafael, Rony e Dudu, né? Vamos ver. Eu acho que o Pedrinho jamais faria isso, mas... a torcida mataria ele, né? Eu acho difícil. Mas pro Palmeiras seria espetacular. Espetacular. Jogador de seleção brasileira. Aí eu nem consideraria esse tal de Facundo Torres aí que estão falando que vai vir, que não vai vir, enfim. É isso, Felipão.